Bom dia, meus amores. Ó, Pro aqui com a revisão de história, viu? Lembrando que a nossa avaliação é amanhã às 2 horas, viu? Vamos lá. A Pro falou para vocês sobre direitos e deveres. Todo mundo já sabe que todos nós temos por lei direitos. E também que cada direito ele vem seguido de quê? De um dever. Seja ele com a nossa família, seja ele na nossa sociedade, na nossa comunidade de bairro, e nós vamos ver os nossos direitos e deveres na nossa escola, olha só. Então, se vocês, ou seja, se nós temos um direito, lógico que já vem juntinho um dever. Se eu tenho direito à escola, eu não posso faltar à escola, tá aí o dever. Se eu tenho direito às minhas atividades, eu tenho que fazer todas as minhas atividades. Se eu tenho direito a uma escola limpa e espaçosa, eu tenho que manter a minha escola limpa. Também, se eu tenho meus professores, eu tenho que respeitá-los. E assim sucessivamente. Sobre o trabalho infantil, a Pro falou que trabalho infantil é todas as atividades exercidas por crianças ou adolescentes, ou seja, abaixo da idade permitida por lei. Todo mundo sabe que a Declaração Universal dos Direitos da Criança diz que o trabalho da criança é brincar e estudar, que o lugar da criança é na escola, aprendendo e se tornando um ser pensante. Para isso é necessário que digamos não ao trabalho infantil. Então, veja o que diz o Estatuto sobre o trabalho das crianças e do adolescente, que é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos e que só é permitido o trabalho ao menor que tenha 14 anos ou mais somente na condição de aprendiz. A Pro já falou para vocês o que é aprendiz, não é? São as crianças que o Ministério do Trabalho, junto com o ECA, faz lá, elabora sua prova e a criança vai lá na empresa se cadastrar e ver se ele é aprovado para estar exercendo aquela função dentro da empresa como um aprendiz. E deixando bem claro que um turno ele está livre para esse aprendizado e o outro ele está livre para ir para a escola. Então, vamos dizer não ao trabalho infantil. Nós sabemos que ainda existe muita criança aí fazendo algo que os pais mandam para estar ajudando em casa. E esse trabalho não é o correto. Sobre a linha do tempo. Quando a gente fala da linha do tempo, a gente reflete logo. Como é que eu vou pensar na minha linha do tempo? Claro, né? É a minha história juntamente com a minha família. E quando é que começa essa sua linha do tempo? Começa desde quando você nasce. Sua família está lá de pai e mãe. Eles quiseram um filho, teve o filho. Você está sendo gerado, tem a sua história. E quando você nasce, quando você se torna um cidadão, aí lá vem a sua história, onde tudo começa. Você começa a ter a sua identidade, aonde você tem até o seu primeiro documento, que todo mundo já sabe, não é? Que é a certidão de nascimento. Daí o que é que acontece? Nosso corpo recebe algumas transformações, que chamamos o quê? Das nossas fases de vida, que é a infantil, a criança, a adolescência, a adulta e depois nós ficamos na velhice. Então, tudo isso faz parte da nossa história. E depois vem aí. Quem faz parte dessa nossa história? Fazem parte as pessoas que convivem com a gente. Nossos pais, nossos avós, nossos primos, nossos tios, nossos irmãos. E até podemos construir a nossa árvore, não é? Familiar. Que é construída com as pessoas que fazem parte da sua família, que convivem na sua residência, ou seja, na sua casa. Prestem bem atenção, fiquem atentos, estude para o nosso
nossa avaliação de amanhã. Beijos, fica com Deus. Vamos lá, meus amores, a nossa revisão rapidamente de ciências. Fique atento, reveja os vídeos passados. Vocês estão com os livros de vocês, estude bastante, tá bom? Olha só, nós vamos revisar aqui a Terra, o Sol e a Lua. Então vamos lá. A Terra é o nosso planeta, não é? Nosso planeta em que vivemos. A Terra tem a forma o quê? Arredondada. Lembra que ela já teve outros nomes antes de ser chamado de planeta Terra? E que ele tem dois tipos de movimentos. Vocês lembram? O de rotação e o de translação. Qual é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, onde aparece o dia e a noite. Depois nós temos o quê? O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, aonde vocês vão ver o quê? Os meses dos anos, as estações do ano. E esses movimentos aparecem outras coisas. Lembra quando a prof fala do Sol? O Sol, ele aparece quando nós estamos no período do dia. Então, vamos lá. O Sol é o quê? Uma estrela que ilumina e aquece a Terra. Lembre bem disso, viu? Não esqueça. Olha aí, quais são os planetas que fazem parte do Sistema Solar? São 8. Olha eles aí. O Sol, ó. Tá dando aí, tá vendo aí o Sol? Então aí está o Sistema Solar e os 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar. E o nosso também faz parte. Então vamos lá, recursos que a natureza nos oferecem. Ó, quando a prof fala de recursos, fala de tudo que tem na natureza. E esses recursos... Para que servem esses recursos? O homem retira da natureza para atender às suas necessidades, seja os vegetais, seja os solos, seja nos animais. Também a prof falou que existe muitas coisas que passam pela indústria, que chamamos de produtos industrializados. Na verdade, a maioria dos nossos produtos são todos o que? Industrializados. O homem retira dos vegetais a madeira, onde se constrói casas, se constrói os móveis. O homem retira do solo a areia, o barro, os minerais. Lembra dos minerais? Que são retirados da onde? Do solo, das minas, como o ouro, como o petróleo, a água. E dos animais também, eles retiram muitas coisas para atender às suas necessidades e eles podem o quê? Tá fazendo uma outra coisa desses recursos que nós chamamos de quê? De seres renováveis e não renováveis. Os renováveis é quando o homem, por exemplo, do vegetal, tem lá aquela planta que ele vai tirar o fruto e da planta ele vai construir algum tipo de móveis, alguma coisa, ou até algum tipo de medicamento. Então, esses aí são os renováveis, porque ele está fazendo uma outra coisa. E os que não são renováveis é aquele tipo de vegetal que ele não tem utilidade. Até aí tudo bem? No solo, o homem retira o quê? O petróleo. Ele reaproveita? Ele não reaproveita. Então, o petróleo não é renovável. Já a água, ele reaproveita. Então, é renováveis. Dos animais, a mesma coisa. Ele tira... tem animal que o homem reaproveita quase tudo do animal. Então, o animal ele pode ser renováveis e não renováveis. Assim como os vegetais. E o ar? Quem se lembra do que a prof falou do ar? Como é que sentimos o ar? Quando a gente está na rua, que é o nosso cabelo balança. Quando a mamãe estende uma roupa, que nós percebemos o movimento das roupas. Nas plantas, não é? Quando as folhas se balançam. E até mesmo na nossa respiração, porque todos nós precisamos de ar para sobreviver. E qual o tipo de ar? O ar puro. O ar sem contaminação, o ar sem poluição. Então, podemos ver o ar?
podemos sentir o ar? O ar tem gosto? Não, ele não tem nada disso. E chamamos ele de incolor, quando ele não tem cor, de inodoro, porque ele não tem cheiro, e de despido, porque não tem gosto, não tem sabor. A Pró falou que o ar é o vento em movimento. Aí a Pró também falou para vocês que existe 3 tipos de vento: o vento brisa, o ventania e o furacão. O brisa é aquele tipo de vento mais leve. A ventania já é mais forte que o brisa. E o furacão é aquele mais forte de todos, que é capaz até de destruir alguns tipos de casas. Me chame no privado, viu? Não esqueça se tiver alguma dúvida. Amanhã é a nossa avaliação, 14h. Lembre de consultar o caderno, as videoaulas passadas, o livrinho de vocês que está na mão. Reveja todas as atividades e boa sorte!